Olá, todos vocês que vêm acompanhando o Condo Talk. Esse ano é o nosso primeiro vídeo. Eu não gosto de falar primeiro, segundo e terceiro, porque eu não sei quando você vai assistir. E aí você vai ficar com o sentimento que a gente não está fazendo. Mas sim, a gente voltou. Então seja bem-vindo ao Condo Talk. Mais uma vez a gente está aqui para trazer conteúdo exclusivo para você, que é morador de condomínio, que é prestador de serviço, que é entregador de pizza. Você que tem um parente que mora em condomínio que vai visitar ele e fica reclamando da portaria, sim, esse programa é para você. Então a gente vai estar sempre com grandes convidados, pessoas que conhecem muito mais do que eu e o Kaiser, que é o meu parceiro que está aqui. Bom? Tudo bem. Bem-vindo aí esse ano. Cara, a gente tirou umas férias de quase 3 meses. Férias de patrão, né? Executivo é outra história, né? Mas a gente está de volta e que bom que você está aqui acompanhando. Hoje a gente vai estar com um parceiro Wagner. Tudo bem? Ótimo, graças a Deus. Vocês? Bem-vindo. Obrigado. Eu sempre passo pro Kaiser chamar o convidado, mas eu tomei a iniciativa, afinal, eu conheço esse senhor aqui há algum tempo já também. Acredito que uns 15 anos no mínimo. Eu acho que faz isso aí. Por aí, uns 15 anos. Foi 2011? Por aí. Né? 2011. E um cara que faz um ótimo trabalho por onde ele passa. Quando eu era cliente, me atendia perfeitamente. E hoje a gente só é amigo. Exato. Só não, né? Só não, né? Amigo é grande. Ou seja, bom. virou mais do que um cliente, né? É isso aí. Ou seja, fortaleceu o relacionamento. Aquilo que a gente sempre falou, né? Exato. Virar amigo e não ter só relação de negócio. Não, Exato. Fica cansativo, né? Gera mais confiança, né? Significa que atendeu bem, né? Atendeu bem. Exato. Que resolveu os problemas que apareceram, né? E você, meu amigo? Bem, graças a Deus, vamos tocando aí. Muitos projetos? Um pouquinho. Teve um até que ele participou. Participou? Participou da tomada de preço aí. Mas tá enroscado, sabe? Quando Tá enroscado? O conselho demora para aprovar. Porque condomínio tem isso, né? Tem 10 conselheiros. Todos entendem mais que todo mundo. Então demora um pouco para aprovar. Eu não sei, nunca... Eu falo para todo mundo aqui que eu não conheço condomínio. Eu já morei em condomínio, visito alguns amigos em condomínio, mas não conheço muito. E a ideia de eu estar aqui participando do Condo Talk é isso. É poder conhecer um pouco mais. Ótimo. E eu vou tomar aqui a iniciativa. Meu amigo, para quem está acompanhando a gente, eu falo que eu não gosto de fazer aquela apresentação formal. Sim. Desde que eu estava no quartel, que o pessoal abria 2 páginas para apresentar o general, demorava muito tempo. Eu acho que eu fiquei cansado de ficar em posição de sentido ouvindo aquele discurso. Então eu prefiro que, se você puder fazer uma breve apresentação, quem é o Wagner, o que você faz, até o pessoal poder conhecer um pouco. Bom, meu nome é Wagner, né? Hoje eu sou diretor técnico e comercial da Ultraseg, Soluções Tecnológicas. Sou formado em engenharia elétrica, né? Trabalho na área de segurança eletrônica, de serviços no geral, há mais ou menos 22 anos. Então, falando no geral de serviço, desde facility, a segurança e principalmente tecnologia, foi a área onde eu mais atuei durante esse tempo, levando tecnologia, levando soluções para os nossos clientes. Há 22 anos aí no mercado. Minha vida começou na parte elétrica, na parte de instalações, na parte de infraestrutura, e logo depois aí mudou para trabalhar com gestão, com projetos, com pessoas. Esse é o Wagner hoje, né? O Wagner hoje está... Wagner hoje, então, é um empresário. Me tornei. Esse é um planejamento que vem de longa data, né? Esse planejamento, ele começou em 2012. 2012 foi onde veio o negócio na minha mente. Eu falei, cara, eu já fazia tudo que um empresário mais ou menos faz dentro de uma empresa, só que eu trabalhava como CLT. Então, desde que veio isso na minha mente, falei, vou focar mais nisso, mais dentro dessa empresa. E eu ouvia muito dentro dessa empresa, você tem que ser dono do seu negócio, você tem que ser empresário, empreender como CLT, esse negócio, esse pedaço é seu. Então, desde que eu ouvi isso, eu realmente tornei aquela empresa minha, desde então. Mas planejando um dia ter minha própria empresa. Não virar dono da outra empresa, apesar que eu sou sócio da empresa também, porque eu sou acionista hoje, né? Eu comprei lá umas açõezinhas, sou sócio indiretamente, né? Não diretamente, mas a minha ideia sempre,
na cabeça foi, pô, vou ter meu negócio. Era para ter acontecido antes, era para ter acontecido ali por volta de início de 2020, mas veio a pandemia. Na verdade, era para ter sido antes um pouco ainda. Eu acabei até abrindo um negócio com outro amigo, que era uma distribuidora de equipamentos, mas, cara, foi bem no iniciozinho da pandemia. Então, essa abriu, foi abrir, pô, como é que você vai ter algo de porta aberta no período de pandemia, onde ninguém vai comprar diretamente na sua loja? Então, nós acabamos abrindo, compramos uma franquia, acabamos, na verdade, nem chegando a abrir portas da franquia, mas aquilo ali ficou. Eu me tornei sócio da empresa hoje, da qual eu sou sócio, nesse mesmo período, só que também devido à pandemia, eu acabei me tornando sócio no investimento, mas não acabei me tornando sócio diretamente no negócio, porque, pô, era a pandemia, a empresa era pequena, não sabia como que ia ficar, se ia realmente funcionar durante a pandemia, se ia crescer, se ia diminuir. Acabamos entrando num consenso, eu entrei com o dinheiro, meu dinheiro ficou investido na empresa e eu acabei não fazendo nada, até para não ter um conflito de interesses, mas o Wagner empresário surgiu há mais tempo do que o que eu realmente me tornei empresário. Me tornar diretamente empresário, foi assim que eu acertei a minha saída da empresa, a qual eu trabalhava. Começou em abril de 2023, né? Mas eu fui realmente me desligar da empresa em outubro, então a partir de novembro foi que eu fui olhar como que está a empresa a qual eu investi. Aí começou realmente a vida do Wagner empresário. Até então, até então era o Wagner sonhador com projetos, com dinheiro que tinha talvez perdido lá, porque foi um investimento que eu só fazia uma reunião a cada 6 meses para saber como que estava a saúde financeira da empresa e o que eles iam fazer, como estavam fazendo, cara, não sabia. Você foi se preparando para isso, né? Sim, sim. Se você pensar assim numa empresa 360, não existe alguém que saiba de tudo. Mas eu fui me preparando, cada desafio que tinha, fiscal. Dentro da empresa que eu trabalhava, comprava e vendia. Pô, por que a gente planejava um projeto dar 100 mil de lucro e dava 40? Pô, calma lá. Minha parte, como gestor do negócio, tá tudo certo. Foi vendido tudo certo. Na teoria foi faturado tudo certo. Por que deu 40? Por que deu 30? Aí você ia ver o equipamento, tinha ST. Já foi pago o imposto na entrada. Você não precisaria pagar esse imposto na saída. Então eu fui lá no fiscal entender como funcionava a parte fiscal. Pô, não parou de acontecer esses erros. Então toda vez que, exemplo, o faturamento ia faturar, antes de mandar a nota para o cliente, eu pedia para mandar a nota para mim. Então ou eu ou alguém da minha equipe olhava lá, opa, tá errado, não é isso aqui, tá errada a classificação, tá tudo errado isso aqui, refaz. Então, serviço, tudo. Então, fui me especializando em cada coisinha dessa. Por exemplo, monitoramento. Cara, eu implantei mais diversos monitoramentos. Inclusive o da própria empresa com a qual eu trabalhava. Monitoramento interno para monitorar as outras empresas. Quando mudou o prédio na época para o Jaguaré, fui eu que ajudei a implantar. Era eu que era o responsável pela central de monitoramento. Então, toda essa parte, desde a parte operacional até a parte administrativa, e o meu último cargo dentro dessa empresa foi da parte comercial, onde eu fiquei mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos. Só que eu já fazia essa parte comercial, que foi aí que eu conheci o Jefferson, em 2011, fazendo a parte comercial. Eu fazia a parte comercial, fazia a parte de projetos, então juntou com a parte de gestão, eu já conhecia pessoas, fui estudando e ligando cada ponto daquele até chegar no momento que falou, cara, pô, já tenho tudo que eu preciso para ter minha própria empresa. Já tenho investimento dentro da minha empresa. Por que não ir para minha própria empresa? Sabe, dentro de empresas, você tem desafios a cada dia. É desafiador. Mas você, muitas vezes, comigo aconteceu diversas vezes, você ir e voltar. O ir e voltar não é você estar alto e você descer. O ir e voltar toda vez que você está crescendo, o seu líder te adora, confia em você, ok. Trocou seu líder. Para onde você volta? Você volta, talvez, por final da fila novamente. Aí você tem que conquistar tudo novamente. Na hora que você conquistou, não estou falando só de resultado. Resultado é obrigação. Resultado, para quem trabalha na área comercial, é obrigação. Você não traz, no mínimo, resultado, você não está apto para conseguir mais nada dentro da empresa. Então, o que acontecia é, você estava indo, conquistou. Trocou o diretor. Prioridade é o quê? É outra coisa. E como eu trabalhava dentro da empresa aqui, o Multisserviços, o que trazia mais dinheiro não era a parte de tecnologia. O que trazia mais dinheiro para dentro dessa empresa
A parte de serviços, segurança, limpeza, manutenção, tal. Quem era o patinho feio da jogada? A empresa que traz menos resultado e a empresa que requer mais investimento. Ou seja, era duplamente feio o patinho. Você tinha que investir e você tinha que entregar. E, pô, o exemplo, né? Uma alocação grande hoje de equipamentos de tecnologia, você tá falando de 100 mil, é um puta de uma alocação. É um projeto grande. Para segurança, um exemplo, 2, 3 postos já são mais de 100 mil reais. Então você imagina, um projeto pequeno de segurança humana é 100 mil reais, pô. Então é o tipo de coisa que fazia com que a gente voltasse, né? Eu trabalhei numa empresa também, assim, que é multisserviços, né? Tinha limpeza, vigilância, e passei por esse desafio também. E realmente, os valores da parte de segurança são muito maiores. Só que as margens da parte de segurança eletrônica são muito maiores. Então o valor é menor, mas a margem é maior. E isso era difícil de conscientizar os meus gestores ali, os meus diretores, que tinha que olhar também para a parte de tecnologia, aliás, tinha que olhar mais para a parte de tecnologia, que é onde ia ter um resultado mais saudável, né? De margem e de longo prazo. Os equipamentos não abrem processo contra você. Não, e a margem mesmo. Você pega um vigilante. O vigilante é um valor razoável por mês, só que com uma margem de 6%, né? E quando você coloca ali um porteiro virtual, a sua margem vai ser maior. Tem mais algo interessante nisso. Por que as empresas elas focam muito na parte de serviços? Primeiro, por causa do investimento para implantação. É muito pequeno o investimento para implantação. Segundo, que até a parte comercial de venda desses serviços, a mão de obra não é tão qualificada. Você não precisa ter alguém tão bom tecnicamente, a pessoa tem que ser bom comercialmente diretamente. Então, por exemplo, se você vende qualquer outra coisa e você vai para a parte de serviços, você precisa simplesmente negociar aquilo. Quem faz as propostas geralmente é uma equipe de back-office que você tem. A pessoa não precisa diretamente conhecer a fundo aquele tipo de serviço para poder vender serviços. Não que a pessoa não seja bom, óbvio que tem todos os seus méritos. Não estou tirando o mérito de quem vende serviço. Mas a qualificação técnica da pessoa, na maior parte das vezes, tecnicamente que eu falo de conhecer o serviço, ela é menor, ela é mais qualificada na parte comercial. Então, até para formar pessoas da parte comercial de serviço dentro de uma empresa, ela é mais simples, não é mais fácil, tá? É mais simples. Porque ela passa por você saber tratar bem o cliente, saber negociar valores. Se você precisar algo tecnicamente, você tem uma defesa técnica que muitas vezes é feito por um gerente de contrato, por um diretor comercial que já vem da parte operacional. Então não é feito diretamente, essa defesa técnica não é feita diretamente pelo comercial que está no front. Na parte de tecnologia, 2 perguntas que o cliente te faz tecnicamente referente àquilo, que você não souber responder já dificulta muito essa venda. Até para você saber valores, por exemplo, se a sua equipe de projeto, se os valores que ela está apresentando condiz com o que você está vendendo para o cliente. Se você não saber tecnicamente, primeiro pode ser que você venda um projeto errado. E um projeto errado de segurança eletrônica, de tecnologia, ele é muito caro se você vender errado. Por quê? Se você vendeu, vou falar o mais fácil assim, exemplo, 100 câmeras, a câmera no final tem um E, ou seja, da parte externa. E o pessoal fez o projeto todas com a câmera sem o E no final, que é da parte externa, para a parte interna, pode ser que o valor do equipamento ele seja dobrado. Então, na hora que você vendeu, que você vai implantar, você olha lá, você fala, mas essa câmera não é da parte externa. Quem foi que viu isso? Quem foi que leu a RFP? Quem foi que olhou? Então, você precisa saber disso para você bater equipamento por equipamento, para saber se está certo. Mas quem faz isso não é uma parte de projeto? Mas na hora de você vender é uma pergunta que o cliente te faz, se você não souber responder e toda vez você precisar da parte técnica, fica difícil. Imagina vocês dois indo vender uma coisa para o cliente, toda vez andar de 2. Andar um comercial e um engenheiro técnico. Quanto que custa isso para uma empresa? Manter 2 pessoas indo ao tempo todo num cliente. Detalhe, você precisa de infraestrutura. Infraestrutura não é o cara que faz o projeto que sabe de infraestrutura, não.
Você vai precisar de uma pessoa para fazer levantamento técnico de infraestrutura. Você vai andar com 3 pessoas? Quanto que custa para manter 3 pessoas indo no mesmo contrato? Todas as vezes. Ah, vou fazer uma visita técnica. Venho lá o gerente comercial, vem o gerente técnico e vem o gerente de infraestrutura. Então você tem uma dificuldade maior de trabalhar com esse tipo de coisa. Então, para as empresas, é muito difícil trabalhar com tecnologia. Se você vê nas maiores empresas, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Muitas das vezes o projeto sai de dentro da empresa que não atende o cliente. O projeto sai daqui da empresa para o cliente e não atende o cliente. Não atende, pode ser nos valores, pode ser na parte do que está sendo projetado para o cliente. E muitas das vezes o cliente só precisa de algo que identifique quando alguém entra e saia de um lugar. Só que o cliente não sabe o que existe de equipamentos, porque toda hora muda, e o cara que está projetando, ou ele projeta algo que é muito caro e não vai atender o cliente no preço, ou o cara projeta algo que é muito barato, mas que não atende o cliente porque não tem a funcionalidade principal daquilo. Então, para fazer essa parte de tecnologia, apesar de você não precisar de uma complexidade muito grande para fazer projetos, mas requer muito conhecimento. Exemplo, para você hoje formar alguém, exemplo, um gerente de projetos de tecnologia, o que a pessoa precisa saber? Ah, precisa ser formado em engenharia elétrica, o que eu sou. O cara não souber nada de informática, cara, de redes, cara, tá morto, não consegue fazer nada. Ah, beleza, mas aí a gente consegue pegar um cara que sabe redes e tem um CREA lá. Pode ser até como técnico. Ah, não, esse cara já sabe. Não, tem que saber de equipamentos. Se o cara não souber nada de equipamentos, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai projetar a infraestrutura, vai falar tudo que precisa de rede, mas quando chegar no equipamento, qual é o equipamento ideal? Não vai saber também. Aí você fala, não, agora eu peguei esse cara que tem essas 3 valências. Vamos colocar o cara para fazer. O cara não entende nada de infraestrutura. Do tipo de infraestrutura, como vai fazer. Aí, ok. O cara vai lá e faz a infraestrutura ideal dentro dos sonhos. Ficou muito cara a infraestrutura. Aí, pô, não atende o cliente o projeto como um todo, mas não atende o cliente, por exemplo, a parte de valores. Então, são coisas que para a tecnologia, por isso que eu falo, quanto mais falar, mais difícil vai ficando. Quando o cliente vai comprar isso, seja qual for o projeto, muitas das vezes ele pensa na câmera olhando o lugar. Quando é compra e tem a câmera olhando o lugar, ele tem que pensar que o que vai ficar obsoleto ali provavelmente é o equipamento. Então, o mínimo que vai ser o preciso ali vai ser o equipamento. Ele tem que pensar na infraestrutura, porque se ele precisar aplicar uma tecnologia mais avançada, ele vai precisar da infraestrutura. Aí o que na maior parte das vezes não é visto é a infraestrutura, é pensado no equipamento. Aí o equipamento você põe ele lá, com 2, 3 anos que ele comprou, já não serve mais para ele. Ele precisa trocar o equipamento. Na hora de trocar o equipamento, ele descobre que a infraestrutura não é suficiente para implementar o novo equipamento. Por quê? Por várias coisas. Então, por isso, eu resolvi ser... Vamos lá. O cara vai contratar o síndico, o administrador, ele precisa contratar lá um serviço de segurança, controle de acesso, câmera e etc, né? E ele quer fazer por conta própria, ele quer chamar lá os fornecedores e quer contratar. Ele não chamou um consultor, não chamou o Kaiser para ir lá fazer o projeto, entregar de mão beijada o que ele precisa dentro de uma análise de risco pré-estabelecida. Ele só procurou um cara. Quando ele procura esse cara para ir lá e ele começa a falar o que ele deseja, da parte técnica, né, da parte do fornecedor de serviço, como que ele avalia, então, o que é melhor para aquele cara, para aquele cliente? Falando como empresa, a primeira coisa que nós avaliamos, né, na conversa com o cliente, você já vai entender a criticidade do projeto que ele quer. Então, as perguntas vão te levar a algo de valor agregado bom, que atenda ele. Você está falando de custo-benefício. Pô, ele só quer que controle um portão com um leitor facial, entrada e saída. Para ele já é interessante. Eu quero controlar a entrada e saída de garagens, do que quer que seja. Aí, ok, primeiro ponto. Opa, ele precisa só de controles. Controle você não precisa colocar muitas coisas. O que tem que ter dentro desses controles são equipamentos que realmente garantam que aquilo vai ser feito. Segundo ponto, quem vai cadastrar isso? É muito importante, não adianta eu colocar lá o melhor equipamento do mundo, porque sempre vai passar pela mão do humano. Quem vai cadastrar isso? Aí você vai criar uma rotina para cadastro, para que não tenha não estou falando de nada custo lá em cima, estou falando de custo-benefício.
Estou falando de custo-benefício. Você vai começando a ver cada ponto daquele que o cliente quer e você vai fazendo perguntas e vai mostrando para ele nas perguntas o que ele pode ter. Exemplo, aí ele vai falar, eu quero só controlar esse portão de entrada e saída. Pô, mas você não vai ter nenhum ecluso aqui. Se alguém entrar e for o portão e a outra pessoa entrar junto, você não vai conseguir controlar a outra pessoa de trás. Você vai conseguir só controlar a primeira que sempre teve uma leitura facial. Como é que você vai fazer para ter uma seletividade dessa entrada? Você não selecionou. Se eu passei, pode vir 10 pessoas, o portão aberto e entrar. E aí? Pô, como é que eu controlo isso? Aí você vai falando para ele. Você vai falar, aqui dá para colocar um tourniquet, uma catraca. Você vai colocar um eclusa que vai diminuir, mas não vai ter seletividade. Você vai falando para ele dentro da realidade dele. Principalmente, exemplo, um condomínio que não tem nada de controles. Um portão controlado já é bastante coisa. Para quem não tem nada. Mas é o ideal? De repente ele não vai ter outra oportunidade de conseguir fazer todo aquele rateio novamente para fazer uma nova implantação. Pode ser mais interessante para ele fazer tudo em um momento atual do que fazer isso um pouco agora, um pouco depois, um pouco daqui a pouco. Mas você, nas perguntas, você já vai mostrando para ele, ou seja, eu vou passando conhecimento para o meu cliente a cada pergunta que eu faço para ele. Ah, na entrada de garagem. Ah, eu quero só uma anteninha para controlar a entrada e saída. Pô, se eu for simplista e eu não entender de segurança, eu só entender de equipamento, o que eu faço? Põe uma antena ligada diretamente no controle de acesso, ligado no portão dele. Abriu, o cara passou. Para fechar, aí você já imagina. Pô, temporiza. Ok, você temporizou. Mas se vir um carro atrás, fala, tem um anti-esmagamento. Ah, ok, mas se passar uma pessoa, como é que vai identificar se não foi um carro, foi uma pessoa que passou a pé? Então você vai fazendo perguntas para essa pessoa para que ele possa colocar não só o melhor equipamento, mas também pensando na segurança. Automatizar, tem várias empresas que fazem por aí. Não é difícil se você for no distribuidor hoje. Você abre uma empresa, você vai no distribuidor e você fala, pô, quero automatizar, minha empresa é XPTO, quero automatizar um portão. O cara fala, o que você quer? Ah, quero uma antena, o cara te vende antena. Quero um computador, te vende um computador. Se a pessoa não saber o que ela está colocando ali para o cliente vai ter tudo e vai achar que é lindo. Até alguém entrar pelo portão, porque você vê várias matérias que o cara entrou pelo portão da garagem e assaltou o condomínio porque entrou pelo portão da garagem. Entrou junto com o morador, entrou junto pela porta social, o porteiro abriu para ele. Você começa a fazer várias coisas. Quem implantou aquilo ali? Quem implantou foi o cara que muitas vezes ou não sabia que existia, ou foi o próprio condomínio que não quis gastar, ou aí vem a maior parte, tá? Vem a maior parte. As empresas têm só o cara comercial que vai lá vender. Então você fala o que você quer, não é eu que te proponho, você fala o que você quer, eu vou lá e te vendo. Vou fazer a pergunta inversa do Jefferson agora, né? Para ajudar o síndico. O síndico ele tá num condomínio que ele não tem condições de contratar alguém para auxiliar ele nisso, então ele vai procurar direto as empresas, né? Como é que o síndico sabe que a empresa que ele está contratando, a empresa do Wagner, é uma empresa séria? Eu digo isso porque tem um condomínio que eu visitei em fevereiro, condomínio nobre, tá, bacana. Estacionou um carro na calçada do condomínio, um carro preto, e o pessoal não conseguiu pela câmera identificar que carro era, para ver a qualidade da câmera. Aí eu fui lá olhar e tal, né? O cabeamento que liga as câmeras, né, é com uma infraestrutura nova que eu não conhecia. Eu já tinha ouvido falar de tubo galvanizado, mas tubo de cola quente eu não conhecia. O cara colocou cola quente de fora a fora da parede, cara. Lacrando e não colocou um tubo. É uma tecnologia nova. Como é que o síndico sabe que aquela empresa que ele está contratando não vai fazer esse tipo de coisa? De colocar um cabeamento com cola quente lá. Aí o que eu deixo até para os meus clientes, até algum deles vai com certeza ver isso. Primeiramente, dificilmente você vai conseguir saber se aquela empresa realmente está sendo 100% honesta com você. A não ser que você tenha alguém que você contrate. Por exemplo, contrata um George, contrata um Jefferson, para que possa ver ponto a ponto se o que foi prometido é o que está sendo entregue, se você não conhece. Existem diversas maneiras de fazer isso. A primeira maneira que eu indico para os clientes que não têm dinheiro para pagar esse consultor diretamente, né? Primeira coisa,
Ó, você põe dentro do projeto um valor para o consultor, o próprio prédio. Então vamos supor que o seu valor seja, vou chutar, tá? Não sei quanto vai custar isso, mas vamos supor que o valor de um consultor seja 50 mil, um exemplo. O cara não vai só fazer uma consultoria, é assim, assim. Não, o cara vai fazer uma consultoria e o condomínio vai contratar esse consultor indiretamente. Óbvio que o início ali tem que ter algo direto que é para o cara poder pagar pelo menos os custos dele. Deslocamento até o condomínio, idas, né, combustível e tal. O mínimo que é para o cara pelo menos ter o custo primário dele ali. Que é deslocamento, almoço, alguma coisa assim, que é um valor pequeno. Mas dentro do projeto, ele obrigatoriamente tem que colocar nas empresas o valor que é, exemplo, dentro do seu projeto tem que ter, exemplo, tá? 50 mil que é para o consultor. A partir desse momento que está dentro do projeto, o condomínio vai estar pagando, mas ele vai estar pagando indiretamente, porque ele vai estar dentro de um projeto. Ou seja, o consultor, que é a dificuldade dos condomínios, é pagar um consultor para fazer isso. Geralmente, o grupo de moradores ali, os conselheiros, eles não aprovam. Eles não aprovam a consultoria. Porque eles sabem tudo. Porque eles sabem tudo. Só que quando o síndico ele é bem... O cara tem um pouco de... Sabe que é essa dificuldade, ele faz isso indiretamente. Então, dentro desses projetos, existe um valor que é do consultor. Independente da empresa que for fechar, até para aquele consultor, ele não ficar amarrado com nenhuma empresa, qualquer empresa que for fazer vai ter que ter um valor do consultor. Quanto que você acertou? Vai ser 5, 10, 15, 20, 50 mil, por exemplo. Está dentro desse valor. Automaticamente, ele tem certeza que o que está sendo vendido, que o que ele está comprando, isso não é gasto não, isso é economia. Isso é economia. Porque se você projetou que, por exemplo, o reconhecimento facial, ele não vai fazer só pelo leitor facial, ele vai ser feito por um leitor, pelo um leitor que está dentro, que é uma câmera também. O que vai acontecer a partir daquilo ali? Por exemplo, é um exemplo bem básico, mas leitor facial abriu o portão. Você não tem catracas ou toniquetes, que é um selecionador, mas você tem uma câmera que pega todo mundo que está ali. Quando você põe todos os moradores dentro daquele sistema, eles vão abrir com o leitor facial, mas quem vai reconhecer todos que estão passando ali é a câmera. Passou uma pessoa que não é reconhecida. Automaticamente, o porteiro, ele vai vir para ele na câmera. Quantas pessoas, depois de um tempo, vão naquele condomínio que não são conhecidas? Cara, é quase nenhuma, são pouquíssimas pessoas que entram dentro de um condomínio depois de um ano que não são parente de alguém que já está cadastrado ali, entendeu? Então, aquilo ali fica muito mais simples, só que no início, assim... E outra, toda vez que tiver uma pessoa diferente, vai vir. Ele vai perguntar, oi, tudo bem, o senhor, tal? Então você já começa a fazer o quê? Gerar segurança com isso. Se isso foi feito, projetado para funcionar desse jeito, e o consultor conhece, na hora que o condomínio comprar, na hora que for implantado, quem vai cobrar isso não é o síndico não conhece, ele pode ter ideia de como funciona, mas quem vai cobrar isso é o consultor. Uma infraestrutura. A gente sabe que uma infraestrutura galvanizada a fogo pesado, que é a infraestrutura para área externa, que fica aparente, é galvanizado pesado a fogo. Quanto custa cada barra de tubo de 1 polegada? Uma pequena fortuna, mas é o certo a se fazer. Se o condomínio comprou galvanizado pesado a fogo de 1 polegada, o cara tem que entregar galvanizado, pesado a fogo de 1 polegada. Quem vai ver isso? O síndico? Ele é engenheiro, ele conhece aquele material? Não conhece. Qual que é o cabeamento? É um CAT 6 da Furuncal, XPTO lá, e todos os pontos têm que ser certificados. Quem vai verificar isso? É o síndico. E outra, essas pessoas elas têm que entender que elas moram ali. É como se ela estivesse comprando, por exemplo, um fogão para dentro de casa, um ar-condicionado, um eletrodoméstico. É algo que ela não vai ficar trocando todos os meses. É a casa dela, é uma reforma na casa dela. Exemplo, você vai num apartamento, muitas vezes você tira uma parede de um lado e põe para outra. Quantas vezes você vai fazer isso dentro da sua casa? Ficar tirando de um lugar e pondo para o outro. Então, quem vai garantir isso? É a empresa que foi contratada? Se a empresa for honesta, sim. Mas a empresa só vai ser honesta, sinceramente, a confiança, vai ser quando eu for fazer o prédio do Jefferson, por exemplo. Porque ele sabe que se ele me contratar para fazer aquilo, ele não vai precisar ficando indo lá olhar se o material que eu estou entregando está certo, se a câmera que ele comprou está certa. Ele vai chegar no final e ele vai olhar cada coisa e eu vou mostrar para ele. O material é esse, tá vendo? Esse aqui é o que você comprou, o cabo é esse, tá vendo que você comprou, a câmera é essa que você comprou. Eu vou mostrar ponto a ponto para ele. Então, onde está a confiança? Você pode contratar, óbvio, alguém que realmente você confia, mas aí você vai restringir, por exemplo, o preço.
Porque, pô, e aí? Será que o preço do cara tá bom ou tá ruim? Ou você pode fazer, por exemplo, de contratar alguém que realmente entende. Ir para o mercado aberto e falar, meu, eu entendo, eu vou contratar. Cara, eu conheço vários síndicos profissionais que passam mal. Porque na hora que contratam, que vai fazer a implantação, que implanta, na hora de entregar, não era aquilo que as pessoas pensavam? Tem agora mesmo. Um condomínio aqui de um colega meu, pertinho daqui. Colocaram lá portaria virtual. A ideia, excelente. O problema é que colocaram leitores faciais, só que é um condomínio que só tem pessoas de terceira idade, cara. Não só tem, mas a maior parte das pessoas de terceira idade. Mas terceira idade indo quase para quarto. Tem um pessoal de mais idade. Então, pô, colocaram eclusa, não tinha eclusa. Então, para a pessoa entrar, até passar pelos 2 portões, ler, aí ela não sabe se leu. Pode entrar, ela não empurra o portão. Na hora que vai empurrar, o portão tá fechado. Aí passa por um portão. Teve um que ficou preso na eclusa. Por quê? Não era automatizado. Você tinha que passar, o portão não abria. Aí você fala, pô, mas tinha que ter pensado em colocar o automatizador. Abriu para a pessoa passar. Enquanto a pessoa não passar, fica aberto. Até quantos? 1 minuto, 2 minutos, você vai regulando. Mas não tem os automatizadores. Foi feito o quê? Uma molinha só para fechar, para a própria pessoa empurrar o portão. Funcionou? Não, tá com o porteiro. Só que tá com o porteiro pagando a empresa de portaria virtual. Mas quem foi que não viu isso? Aí você vai fazer uma pergunta que é, claro, certamente o síndico queria reduzir custo, então ele fez de boa vontade. Certamente a empresa que colocou lá, certamente não, mas provavelmente a empresa tinha boa vontade porque ele queria vender de colocar lá e funcionar. Em algum momento alguém pensou, pô, aqui tem muita gente que tem uma idade mais avançada, que pode ter dificuldade de abrir ou fechar um portão? Olhou o perfil da comunidade ali, né? Por isso que existe os vendedores de tecnologia, os comerciais de tecnologia, existe os instaladores, que hoje tem muitos instaladores. Qualquer esquina que você fala assim, eu quero instalar uma câmera, cara, opa, tô aqui. E existe as empresas que são profissionais que entregam realmente o que o cliente precisa. Isso não quer dizer que vai gerar um custo absurdo para a entrega, né? É dentro do que o cliente precisa. Muitas vezes vai gerar um custo absurdo, mas porque o cara quer outras coisas. O cara quer que o sistema esteja conectado com a NASA para ver antecedentes do cara online e tal. Tem empresas que precisam disso. Sim. Para essas empresas não adianta você colocar um sisteminha simples com a câmerazinha HDCVI com um cabo colado lá. Não vai adiantar que não vai funcionar para esse cara. Mas entendeu? Não estava funcionando no condomínio. Aí, é isso. E acho que uma coisa que tem que ser levado, né, em tudo isso, acho que entra... Que quando a gente fala de condomínio, não se fala muito de compliance, já percebeu? Fala, né? Parece que, apesar de ter toda uma estrutura de uma empresa, não se fala como uma empresa, né? Não é tratado como empresa, mas o que eu vejo... Eu recebi esses dias um amigo instalador, não é empresa, recebeu a indicação de um condomínio de alto padrão, que trocou uma empresa grande do mercado, não vou falar o nome, mas uma empresa grande do mercado, por falta de atendimento. E aí esse síndico lá chamou esse instalador, porque já conhecia ele, falou, cara, instala aqui, eles estavam me cobrando tanto, vem aqui, instala, é só cobrar menos que tá tudo certo. Aí ele me chamou, falou, cara, me ajuda a fazer essa proposta para mandar lá? Eu falei, cara, posso fazer. O que você quer? Não, a gente precisa atender ele. Eu falei, tá bom, então eu vou chamar uma empresa de confiança, vou pedir para ele orçar pra gente poder fazer esse serviço lá padrão. Porque já que o cara tirou uma empresa grande do mercado, que é boa, tá? Tem clientes ótimos. Se uma empresa tem clientes bons, é porque ela atende de certa forma. Entraremos nessa parte também. Eu vou te dar uma visão bem interessante disso. Aí o cara é bom, a empresa é boa, tem nome no mercado, tem profissional bom, eu conheço a equipe, diretoria e tudo. Conheço vários técnicos lá dentro, inclusive. E aí o cara queria pegar o instalador. Eu falei, cara, vou fazer o seguinte, eu vou chamar a empresa então profissional que eu conheço pra ir lá orçar e fazer um bom trabalho. Aí ele, não, orça aqui, eu que vou fazer. Eu falei, cara, se o cara tá com um problema, com uma empresa que tem pronto atendimento, tem equipe técnica, consegue atender, etc., pagando esse valor, que era o valor alto, por mês para poder ter isso, você vai conseguir atender? Não, lá eu consigo, eu já conheço, lá é fácil de fazer. Aí eu falo, então eu não vou orçar não, cara, eu não vou entrar nessa
nessa brincadeira, porque assim, eu tô entrando contigo de certa forma, vai dar dor de cabeça pra mim. Porque a gente tá querendo fazer o negócio certo. Quem fez? O Jefferson. Não, tipo assim, pô, mandei lá o orçamento pro cara, fui lá, atendi, coloquei minha cara pra ajudar, né? Querendo não, a cara hoje do que você colocar é o Jefferson. É isso aí, cara. Pô, isso prejudica demais. Eu falei, cara, então não. Falei, ó, faz o seguinte, vai lá, faz você tudo. Se você mudar de ideia e quiser que uma empresa tenha, daí você me avisa. Que aí a gente vai em cima. Se não, é melhor não. E aí foi uma coisa que eu senti, sabe? Dessa questão do instalador. Porque o instalador, às vezes, ele tem a confiança e o instalador não tem vontade de ser empresa. Poucos que querem crescer. Outro, ele tem os clientes dele que atender. Beleza, não tô falando mal de nenhum nem outro. Mas quando a gente está falando de uma empresa, né? De grande porte, que precisa de atendimento, cara, eu acho que o ideal é procurar um profissional adequado, né? Sim. O condomínio realmente não... são poucos condomínios que eu vejo que tem compliance. E a maioria dos compliance de condomínio é os conselheiros doidos lá que atrapalha, porque todo conselheiro sabe mais que o outro. E aí tem um condomínio que inclusive você foi comigo lá no condomínio, que a gente subiu com o drone, que tem um conselheiro que ele trabalhou na construtora e é arquiteto. O cara é arquiteto e trabalhou na construtora. Ele não trabalhou naquele prédio. E a formação dele é arquiteto, mas ele não trabalha como arquiteto. Ele é Uber? Não, ele trabalha, faz parte... Nem tem hoje, nem tem. Não, cara, Nem tem. Mas... Cadeira. E aí, na hora que eu apresentei o projeto, foi o que mais fez perguntas, e perguntas, assim, questionando raivosamente, e coisa que você falava, cara, não faz sentido isso que você quer. Você perguntou para ele se ele é arquiteto, quando ele projetou o prédio, junto com a engenharia, se ele deixou toda a parte de infraestrutura já pensando no sistema de segurança. Se ele falar para você que não, você fala, então vamos partir para a próxima pergunta. Pô, cara, se ele realmente conhece do jeito que ele estava fazendo, na hora de você projetar um condomínio, o que você pensa? Você vai pensar numa infraestrutura já para você deixar... Sim. É muito mais barato, é muito mais fácil se você mas ninguém deixar pensa dele. nisso. Não. Condomínio ninguém pensa em segurança. Por isso. Acho que em todos os episódios aqui a gente falou sobre isso. Como que a gente vai chegar na construtora e falar, cara, tem como você pensar na segurança? Mas eu acho que não é só o engenheiro lá no condomínio, não. Recentemente eu peguei para fazer o projeto de segurança no condomínio, que foi onde eu chamei o Wagner para ele participar do BID, né? Que ainda está rolando. E o condomínio, a construtora entregou o condomínio com 8 câmeras. 8 câmeras. Um condomínio de padrão razoável, 8 câmeras. 3 faciais. Você fala, tem alguma coisa de muito errado aí. Cara, mas eu acho que é uma questão... isso eu tô falando de empresa, sem ser condomínio, né? Uma vez conversando com um engenheiro que era o responsável pela obra, pela grande obra, desde o começo, né? Todo mundo fez a sua parte, recebeu o projeto e cada área foi trabalhando com a sua parte. E a gente foi dimensionando a parte de segurança. Cara, toda vez que chegava na área de engenharia, ele dava pitaco na área de segurança. Que isso não precisava. Eu falei, cara, mas como... Se você mandou eu fazer a parte de segurança, por que você está falando que não precisa? Então faz. Tipo assim, beleza, é um trabalho a menos que eu vou ter. Eu não tenho um ego elevadíssimo ao ponto de alguém fazer a parte que caiu para mim. Cara, isso é trabalho. Eu tenho um monte de outro trabalho para fazer. Isso aqui talvez alguém poderia fazer, né? Não precisa ser eu. E cara, eles interferem. Então acho que quando esse profissional ele pega ali o projeto, o arquiteto vai lá, faz todo o projeto do condomínio, o engenheiro vai tomar conta do projeto, ele olha a custo e fala, cara, isso aqui não precisa, e segurança é uma coisa que todo mundo coloca depois, então ninguém está preocupado em colocar infraestrutura, é uma pena, porque ia ser mais barato depois, mas ele não está preocupado com o condomínio pós, porque a ideia é vender, não é? E sabe qual é a etapa que entra? Para tudo, tanto para empresa quanto para condomínio, entra na etapa elétrica. É infraestrutura elétrica, é igualzinho. A infraestrutura elétrica e a infraestrutura de sistema de segurança, elas
É igual, Aí cara. o cara me coloca uma luz no jardim, mas não deixou passando. E aí você tinha que colocar um poste dentro do jardim para olhar uma entrada, para olhar uma lateral. E aí depois, como é que você passa um cabo para aquele jardim, sendo que ali é tudo impermeabilizado? Como é que você fura alguma coisa ali para passar um outro eletroduto ali? E aí? Resgatando o assunto anterior, que tu falou de instalador, tem uma marca brasileira famosa de segurança eletrônica, Intelbras? não sei. Dá, Você entra no não, site brasileiro. dela lá, e aí tem lá, torne-se um instalador, não sei o quê, e tem um monte de curso gratuito que ela te dá certificado e ela te incentiva, até porque para ela é interessante, tem mais gente Sim, querendo colocar. Só que essa galera faz aquele curso lá que eu tive uma dúvida num equipamento deles e fui lá e falei, pô, tem um curso. Cara, é um vídeo de propaganda simples com um datasheet que fala o que oferece. Não tem nenhuma construção técnica do negócio. E dá um certificado. E não tá E errado, o cara né? para ali e fala, pô, Como agora negócio, ela não tá errada. Então, mas aí Não é? tá errado a gente porque no o- mercado é o- aceitar isso o é. cara. Até É porque o isso business aí. dela é vender equipamento. Isso, e ela tá certíssima, cara. Eu dou parabéns. E faz muito bem isso. O Pra mim, é a business melhor dela é vender equipamento. Né? marketing. Não tem igual hoje, porque senão não tava grande do jeito que tá. Mas. E se você fizer 10 cursos, você ganha uma camisa, não tô zoando, de instalador 5 estrelas. Olha só. Que legal, cara. Bom, hein? Mas, ó, quando você vai comprar pãozinho, né? Tem um mercadinho na rua debaixo da minha casa que vende pãozinho. E é prático pra eu ir lá. Eu vou lá, compro tudo e compro pãozinho já. De manhã, né? Eu deixo minha esposa pra pegar o trem metrô, eu passo, pego o pãozinho. Só que assim, a 1 quilômetro pra frente tem uma padaria que o pão é excelente. Hoje eu desvio, vou lá na padaria, compro o pão, que é muito gostoso, né? E levo pra casa. Aí vai, cara. E o preço às vezes não é tão diferente. Eu tive que me deslocar um pouco mais, me esforcei um pouco mais pra ir lá comprar um pão melhor. Eu acho que as pessoas, elas conseguem pensar nisso. Quando ela quer comer bem, ela vai atrás. Quando ela quer comprar algo pessoal, ela vai atrás. Quando você está trabalhando para uma grande empresa e você tem um líder que fala assim, faz bem feito, você vai fazer bem feito. Agora, quando a gente fala de contratação de serviço, quando você vai pagar alguém para fazer algo, você quer pagar o mais barato. É ou não é? Exato. Você vai chamar um cara para... eu preciso pintar aqui uma parede. Você vai pelo preço. Aí tem outra. Você não quer saber se o cara é bom ou não. Mas tem outra também. A empresa, dependendo de como ela vai pela etiqueta da empresa. Pô, essa empresa aqui é a maior desse segmento. Vou contratar essa que essa tem o melhor serviço. E não é assim. Não é assim, mas, não é assim mas também. olha só, ela colocou pelo menos um filtro. A probabilidade de ser é muito maior do que você ir só pelo preço. Uhum. Mas nem sempre é. É isso aí. Eu vou puxar um gatilho só, algo que você Não, falou anteriormente aí, referente à contratação de grandes empresas, né? Independente se é para condomínio ou para empresas. O contratante, ele não, na maior parte das vezes, ele não está acostumado a contratar empresas que prometem cumprir, cara. Eles não estão, porque a maior parte das empresas do mercado, o que elas fazem, elas não cumprem o que foi acordado com o cliente. Começa primeira coisa que é acordado com o cliente, que a empresa que está sendo contratada cumpre. Ela manda o preço, acertou o preço, esse vai cumprir, porque ela vai mandar as notas tudo no prazo correto. O restante começa pelos prazos. Depois começa por erros de projetos. Depois começa por instalação incorreta de equipamento, e daí vai. E esse contratante, ele acostuma a contratar empresas que ele já contrata sabendo que não vai cumprir o que foi acertado com ele. Porque muitas vezes quem vendeu, por exemplo, eu trabalhei para muitas empresas grandes. Na hora que você vende para uma empresa grande, que requer muita documentação, você tem um tempo grande para fazer a integração da equipe. O cara que está vendendo, ele negligencia tudo isso junto ao cliente.
Por quê? A ideia do vendedor é vender. Então, cara, ele negligencia. Você começa aqui em 30 dias. Pô, quem trabalha numa empresa grande sabe que para você começar uma obra grande em 30 dias, mobilizar a equipe, fazer todas as compras, cara, não dá para mobilizar um projeto grande em 30 dias. Você consegue me entregar isso com 90 dias? Se você conseguir, eu fecho com você. Pô, a empresa não pode perder dinheiro. Como que você entra num consenso com o cliente de que a pedida dele é impossível de você conseguir executar? E, cara, e se eu vender para ele, eu não vou conseguir entregar dentro do que ele espera. E os contratantes, eles costumam o quê? O negócio me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Os meus clientes, na maior parte das vezes, isso foi até um gatilho para que eu pudesse realmente sair dessa empresa, foi justamente porque eu não conseguia entregar mais. Eu vendia dentro dos prazos corretos, mas mesmo assim a parte de entrega era demorada por parte da equipe operacional, da equipe de projeto, de compras, porque várias coisas para reduzir custo, demora-se. Exemplo, eu vou te vender algo por R$100. O meu custo era 70. Quando vai para os suprimentos, o diretor fala, você tem que baixar 10% aí. Pô, você já negociou com um fornecedor e você tem que baixar 10%? Aí passa, cara, demora, são as negociações que demoram para você reduzir esse custo. E aquela pessoa que está nos suprimentos, ela não está olhando o cliente. Ela está olhando o cliente dela, é o diretor dela. E o que ela precisa entregar para o diretor dela não é prazo, é custo. E ela precisa reduzir 10% em cima daqueles 70% que já foi negociado anteriormente. Então você começa a ter várias etapas que faz com que o projeto demore muito a acontecer. E eu estava acostumado, quando eu era responsável, a falar e cumprir. Porque lá diretamente era eu. Se demorasse era eu, se fosse rápido era eu. Por quê? Era eu que pedia para a equipe de compra comprar, era eu que gerenciava a parte de compras, se ia comprar, quando ia entregar. Nós contratávamos empresas para fazer a instalação, porque para a gente nunca foi interessante na época ter equipe própria para fazer instalação. Equipe sempre terceira, mas com a supervisão nossa. É como se fôssemos nós mesmos instalando lá, né? Uhum. Mas todas as etapas eram cumpridas da maneira com que foi acordado com o cliente. Quando você começa a ter essas quebras no meio e você começa a ter muita gente para gerenciar cada um, não o projeto, cada um gerenciar, e quem vendeu o projeto não tem autonomia para ir direto nas outras áreas, você cria algo que fica ineficiente. Os clientes, eles começam a contratar algo que não é. Exemplo, eu estou com a obra agora, era para ter terminado há 3 semanas. Toda a minha parte foi feita com 2 dias de antecedência. Só que a parte de rede que interliga um prédio, são 2 prédios do cliente, a parte de rede que interliga um prédio ao outro, do cliente, é feito por outra empresa, que é a empresa de TI. E era para ter ficado pronta antes de eu terminar o meu serviço. Não está pronta até hoje. Então são coisas que você não consegue. E agora, o cliente, essa empresa deu 6 prazos para o cliente. E o cliente me deu 6 prazos. Quantas vezes eu mandei gente lá para fazer o serviço? Depois disso aí. 6 vezes para terminar de fazer o serviço. 6 vezes o cara bateu lá e não está pronta. Da última vez eu falei para o cliente, eu falei, eu só mando minha equipe aí novamente quando você garantir que está pronto. Quando estiver pronto, você me avisa. Quando estiver pronto, você me avisa. Melhor. Aí estava pronto, ele me avisou. O técnico foi lá, aí o técnico bateu lá. Estava pronto? Os caras interligaram, configuraram alguma coisa. Sendo que quem entende um pouco de rede sabe que não é só você ligar um cabo de uma ponta a outra que vai funcionar. Os caras não fizeram nada. E já vai fazer mais uma semana novamente que não configuraram. Ah, não. Falou que configurou. Desculpa, falou que estava configurado tudo certinho. Tá bom, então. Eu vou conectar o gravador aqui Eu tenho o cloud do gravador, tudo. Vou conectar o gravador aqui pelo meu celular para ver se está funcionando mesmo. Se tiver, o gravador está na rede, vai funcionar. Não conecta. O cara não fez a política de rede, o cara não deu acesso externo ao gravador e várias coisas. E aí, quem vai falar isso? O cara fala que a empresa que foi contratada de segurança eletrônica está errada, né? Eu sei, porque eu entendo de rede, que é uma coisa simples. Expliquei para ele, porque nós temos mais 6 gravadores no cliente no prédio 1. 6 gravadores no prédio 1 e 4 gravadores no prédio 2. Esses gravadores do prédio 1 funcionam. Eu falei para ele, tá vendo aqui, ó? É a mesma coisa. O outro tá plugado igualzinho, só que o outro não sai. Então, o cliente acostuma, isso eu deixo até dica pro cliente. Cara, começa a contratar a empresa que fale para você, que vai fazer no dia, vai fazer na hora, é preço tal, vai entregar assim e te entrega tudo que contratou. Se o cara te entregar tudo que foi contratado dentro dos prazos que foram contratados,
Dá chance pra esse cara. E para de achar que, não, esses caras não foi, o cara vai falar que é compras, o outro fala que foi projetos, aí depois vai o cara de projetos fala que foi o cara da infraestrutura que atrasou, depois fala que o equipamento atrasou fora do Brasil, depois fala que... Cara, o cara dá tanta desculpa que quem sabe dar desculpa não sabe fazer mais nada. Aí, por último, quem vai lá? Aí começam as coisas a acontecerem. O diretor da empresa. Aí o diretor da empresa levanta da mesa dele e vai até o cliente. Bate aqui e fala, agora vai funcionar. Aí me pergunta, esse diretor não sabia realmente que tudo isso estava acontecendo na equipe dele? Que esses atrasos todos estavam acontecendo aqui? Ele não sabia de nada. Ele estava lá e ninguém nunca falou nada para ele. Fala a verdade, se ele não sabia. Lógico que sabia. Então, puxando isso que você falou, com empresa pequena é mais fácil de você resolver isso, ou média. É mais fácil porque muitas vezes o cara vai direto no dono. Então, e aí, meu? Você vai entregar ou não vai? Não vai, não vou pagar. A empresa média vai fazer o quê? Que é o que a maioria hoje quer, né? A maioria do síndico, ele quer alguém que ele consiga ir lá falar com o dono. Bicho, se você não entregar, eu não te pago. Tá beleza. Tá ok. Aí contrata empresa grande. Meu, empresa grande, se o cara não pagar 1 milhão pro cara, no resultado do cara vai entrar 0,000. O cara vai ter mais 4 meses, 5 meses ali para negociar. Mas uma empresa média, 1 milhão. Pô, 1 milhão, cara, você tem que entregar. Então você vai entregar aquilo ali. Existem empresas grandes que trabalham direito? Existe. Mas o problema da empresa grande hoje, que eu vejo que está acontecendo, é muitas etapas para entregar algo muito simples. Um sistema de CFTV, independente da complexidade que seja a câmera, é muito simples para ser instalado. Então, se você faz um cronograma, por mais que ele seja ruim e você fez errado, no mínimo que você vai fazer é, antes de terminar a obra, você vai lá, já vi que vai dar errado, negocia com o cliente. Porque se você falar para mim, depois que terminou o prazo, que está atrasado, eu já sei. E é isso que eu vejo que acontece. Onde minha empresa cresce hoje? É na entrega que a maior parte das empresas não consegue entregar. Eu fico lá batendo na porta do Jefferson. Ô Jefferson, e aí? Tal, como é que tá? Não, tô com empresa aqui que me atende muito bem. Não, tô com empresa aqui que me atende muito bem. Cara, eu vou fazer isso 10 vezes. Na 11ª vez, cara, você consegue entregar mesmo? Ó, preciso de tal coisa assim, você me entrega em 15 dias? Olha lá, 15 dias eu entrego. Eu vou te entregar em 12. Nunca mais você vai fazer. Até brincando, fazendo parênteses, é aquele homem ou aquela mulher que está acostumado, exemplo, a mulher com o homem, o homem bate nela. Ele não é assim não. Ele não é desse jeito assim não. Ele só estava nervoso. Ele é uma pessoa boa. Aí, segunda vez, não, ele não é assim não, tá com a pessoa boa. Até um dia que ela fica de saco cheio, termina com o cara, arruma outro cara que dá carinho, dá atenção, ajuda ela, são parceiros, ela fala, o que eu tava fazendo com aquilo ali, cara? O que eu tava fazendo com aquele cara? Esse parênteses que eu faço, porque é isso que eu vejo todo dia. Eu vou no condomínio, muitas vezes eu não fecho o negócio. Não é nem questão de preço. É questão de... O cara quer que eu faça o negócio em 30 dias, algo que vai demorar no mínimo 70, 80 dias. Minha empresa hoje é uma empresa que está crescendo. Eu não vou me comprometer com um cliente, o qual eu não vou entregar. Isso vai fazer com que eu volte várias casas atrás, porque eu enganei o cara. É isso que eu ia falar. Que eu passo por isso também. O síndico chega e fala assim, eu preciso em 10 dias isso. Você fala, cara, eu não consigo fazer. Pô, mas eu preciso em 10 dias. Pô, tá bom, não vou conseguir te atender. E aí você vê que o cara vai lá e contrata outro que falou que ia entregar em 10 dias. E que não tem como. O cara não vai entregar. Ou o cara vai fazer um copia e cola. Eu já peguei várias, hein? Peguei o meu projeto em síndico profissional, abriu a RFP, o cara mandou meu projeto. E o cara não pagou pelo meu projeto. O cara não teve nem, sabe, o copiar realmente e colar em outro. O cara fez um print e jogou dentro da RFP dele todo o meu projeto, com descrição de equipamentos. Não sei se você viu, eu mando tudo aberto. Cara, eu não tenho medo de mandar aberto. Esse negócio de, vou mandar tudo aqui, equipamentos e o preço. Equipamentos e o preço. Você olha lá, equipamentos. O que é isso aqui? Sim. Ou manda equipamento, não manda quantidade, manda preço. Cara, compara, não tem problema com comparação do meu preço com outro. Porque pode ser que para você tenha preço. Se eu te oferecer algo que seja realmente bom, vai ter valor, não vai ser o preço. O preço, o final que vai pagar, vai ser o mínimo. E o valor que aquilo ali vai agregar? Você vai deixar de me contratar? Exemplo, uma câmera custa... a minha custa 2.056, a do cara custa 2.036. A câmera dele tá mais barato.
Vamos comprar a câmera dele, o suíte desse, né? Cara, tentou negociar, você confia nesse cara? Tentou negociar com esse cara para ver se ele reduz um pouco o preço? Você confia nesse cara? Tentou negociar com ele? Se você for só diretamente no preço, a maior parte das vezes tem empresas boas, eu consigo fazer um preço muito bom, dependendo do cliente, dependendo do momento que eu chegar. Dependendo do momento que eu chegar para negociar com o cliente, eu consigo fazer um preço bom. Agora, vamos supor que eu fui convidado por último lá, eu sou a 10ª empresa, já está rolando há um mês atrás. Cara, se eu chegar lá com meu preço muito baixo, a tendência de eu me quebrar é muito maior do que de eu te fornecer algo bom. Eu fui o último a chegar e meu preço é menor do que os outros. Qual a mágica? Qual a mágica para eu chegar por último e fazer o melhor preço de todos? Cara, só se os outros caras foram muito, muito, muito incompetentes e não fizeram o trabalho de casa. Porque se alguma das empresas fizer o trabalho de casa e tem muito tempo que o bid está aberto, cara, não era para chegar um aventureiro e jogar um preço lá embaixo. É por isso que a maior parte das empresas, aquele preço que está muito discrepante dos outros para baixo e o que está muito discrepante para cima, geralmente exclui os dois preços. Justamente por isso, porque aquele cara que foi um aventureiro e esse outro cara que foi colocou o preço muito acima não tá sabendo de nada que tá acontecendo. Ele jogou um preço lá em cima, porque se pegar, pegou, ele consegue fazer. Geralmente eu gosto de pegar cinco orçamentos, porque daí eu descarto um. É isso aí. Fico ali com 3 para negociar. O maior e o menor já vão embora na hora, porque, cara, é um aventureiro e um cara que entrou lá e não sabe o que tá acontecendo também, já jogou um preço lá em cima. Não é maluco. Se colar, colou. Esse cara que joga valor lá em cima, eu passei por isso uma vez, que foi a coisa mais linda do mundo. O cara colocou quase 90 mil acima do que todo mundo. Aí quando eu fiz a rodada, eu achei estranho, na verdade. Uhum. Aí eu falei assim, senta aí, cara, vamos conversar. Tem certeza que você mandou isso? Aí ele já veio, não, é o seguinte, é isso, mas o meu CEO falou que consegue diminuir tanto porque ele quer ganhar isso. Aí diminuiu quase 90 mil na primeira. E assim, eu não tô falando de... não é um projeto... não é um projeto de 3 milhões e pouco que ele diminuiu 90 mil. É um projeto de 60 mil. Que tava 200 mil, entendeu? Não tem como diminuir, não tem mágica. Tá? Se o cara diminuir 100 mil num projeto de 3 milhões, eu entendo que, Sim. cara, tem muita coisa ali dentro que dá pra ele procurar. Agora, num projeto de 60 mil, que você manda 200, se você... cara, alguma coisa tá louca. Aí eu, na hora, declinei. Mas aí foi uma coisa assim, cara. Dá pra você perceber que o cara quis mostrar proatividade, interesse, em cima de uma coisa que não faz sentido, sabe? Uma coisa que eu aprendi, que eu não concordo, mas que eu aprendi com orientação de alguns diretores, é o seguinte. Cara, nós chegamos por último, não dá tempo de fazer direito. Manda o preço nem que seja alto. Só para na próxima vez que esse cliente precisar, que a gente possa participar novamente. Eu não concordo, tá? Eu não concordo, não é a maneira que eu trabalho. Mas acontecia isso aí. Acontecia. Eu mandava o preço pro cliente lá, eu sabia que o meu preço era ridiculamente maior. Eu mandava sem concordar, eu precisava, da minha parte, eu preferia fazer o seguinte, falar, ó, estamos chegando por último, já falar, meu preço pode ser que não seja o melhor, porque eu não vou ter tempo hábil para poder fazer as cotações que necessitam, para poder fazer a visita técnica da maneira que tem que ser, para poder cotar cada parafuso desse e realmente te oferecer um preço justo. Se o cliente falar para mim, não, participa mesmo assim, eu participo. Se ele falar, pô, eu quero fechar com vocês. Falo, cara, o tempo dá? O tempo não dá. Já aconteceu comigo, tá? O cara fala, meu, quero fechar com você, vai. Quero fechar com você. Eu falei, eu não tenho tempo para fazer o que precisa. Se eu mandar meu preço aqui, dentro do que a gente tem hoje, eu tenho certeza que os outros já estão trabalhando há muito mais tempo, que vai ter outras empresas que vai ter o preço, o valor melhor que o meu. Se tiver uma segunda rodada e eu for para a segunda, eu consigo melhorar esse preço. Se for só uma rodada, cara, eu vou trabalhar, vou ocupar minha equipe, você não vai ter o resultado que você espera, que é me contratar, e eu não vou ter o resultado que eu espero, que é te fornecer. Ou seja, você vai ter um esforço, eu vou ter um esforço e nenhum de nós dois vai ganhar. E aí? Não, então vamos faz assim, ou eu vou prorrogar o prazo, ou eu vou ter a segunda rodada. Ok, tem a segunda rodada, eu tenho tempo para fazer novamente bem feito. Porque a ideia de um projeto, muitas vezes vem algo que é top-down. Cara, é para hoje, é para amanhã, é daqui a pouco, tal.
Você não tem tempo de pegar todo mundo numa empresa grande e falar, faz um projeto de 200 mil, por exemplo. Para aquele cliente, 200 mil, para ele é muito. Mas, cara, dentro de uma empresa grande, você sabe que é muito pequeno um projeto de 200 mil. É muito pequeno um projeto de 200 mil. Então, você não consegue parar todo mundo para trabalhar no seu projeto. Então, a gente, na negociação, conseguia. Mas o que eu vejo muito é, você gasta tempo, você gasta fôlego para chegar lá e apresentar um projeto igual o cara fez. O cara podia até, que nem você falou, o cara tinha até boa vontade. Mas, cara, não tem como você contratar alguém que é o dobro do que você realmente sabe que vale aquele serviço, sabe? É difícil de contratar também. Não, no caso dele ele recebeu igual todo mundo, o problema dele foi que ele quis dar ênfase no interesse dele em reduzir, entendeu? Queria mostrar o trabalho. Falou, não, a gente tá deixando quase de graça, né? Foi isso. Uhum. Beleza, a gente falou um pouco sobre prestação de serviço, fornecedores, falamos sobre a importância do consultor, né? Agora, dentro desse trabalho, quando existe alguma forma, se a pessoa manda, sei lá, você está participando de um bid, tá? Você como prestador tá participando de um bid. Percebeu que, aconteceu alguma coisa de errado lá, que não era para você ter perdido, ou alguma coisa, a empresa que ganhou, todo mundo sabe que numa empresa boa não era para ter ganhado de alguma forma. Existem formas administrativas ou legal para poder pedir as informações do bid de alguma forma para poder analisar, ou, sei lá, alguma fiscalização sobre isso? Você sabe disso? Vou começar de trás para frente, tá? Começar de trás para frente ali. Se for um bid registrado, sim, você consegue legalmente pedir todas as informações. E o que seria um bid registrado? Um bid registrado, toda vez que você pega um ART de um projeto, automaticamente você registrou aquilo ali, tá registrado. Então, automaticamente você tem um consultor por trás daquilo ali. Tá. Então, você tem, até porque você pode questionar isso se a pessoa não mandou, por exemplo, né? Aonde você vai diretamente nisso aí? Equipamentos e infraestrutura. Você vai lá. Se o cara fez o projeto errado e você contratou, não fez o projeto errado, mas, por exemplo, o bid que ele mandou para mim, o consultor ou o condomínio ou qualquer coisa, mandou para mim, qualquer desses clientes, mandou um bid pedindo os materiais que ele queria ali. Tá tudo ali e tal. Eu forneci para ele. E o meu preço, sei lá, se ficou acima ou abaixo. E eu peço informação para aquilo ali. E não me fornece, automaticamente eu posso entrar com um processo dentro do CREA. Porque aquilo ali está registrado, o cara tem o CREA, está registrado pelo CREA, é um processo legal dentro do CREA. Eu posso pedir as informações diretamente no CREA, ali, sobre aquilo ali, e o cara tem que passar. Porque ele é o responsável. Ele é o responsável. E existe um bid. Esse bid, quando ele faz isso, do projeto tá registrado, tá lá, tá com a RT dele tudo certinho, eu consigo fazer via CREA quando tem alguém que assinou lá. Via RT. Se não tiver RT, infelizmente, para condomínios não consegue, dentro de empresas grandes consegue, porque tem um compliance. Automaticamente você tem que, se alguém pedir, tem que abrir para todo mundo. Tem que abrir para todo mundo. E aquele que ganhou, ele tem que te mandar, você pode contestar itens. Aí, por exemplo, a pessoa que está avaliando ali vai olhar se realmente os itens têm. E aí vou para o começo do que você me perguntou. Muitas vezes eu mando o meu projeto para o cliente. Eu sei que o meu valor é menor por algumas coisas como empresa que a gente consegue levantar no mercado. Muitas vezes eu tenho mais parceria com o fabricante e o fabricante me dá um desconto maior para aquele projeto. E não dá desconto para o cara porque muitas vezes aquela outra empresa ali nem procurou o fabricante. Ele já tinha parceria lá com um condomínio, com a empresa, com o síndico e tal, e ele já sabia que ele ia ganhar. Então o que acontece na maior parte das vezes é o seguinte, eu mando o meu preço, eu tenho certeza que meu valor é o menor daqueles ali. O menor competitivo, não o menor, tipo aquele 50% a menos que é o aventureiro. É o menor dentro daquele projeto. Aí do nada você recebe uma informação que você perdeu. Fala, como aconteceu? Aí você vai para o fabricante. Fabricante, não, seu preço era o melhor, porque eu não cobrei via distribuidor, eu comprei via fabricante, consegui um desconto com o fabricante, eu sei que equipamentos o meu era menor.
Ah, mas eu perdi via serviço. Na verdade, o meu serviço ficou muito discrepante com o serviço do outro. Aí você vai... Não, o seu era melhor. O que foi? Como foi que eu perdi? Dentro de uma concorrência justa, ou você faz uma segunda rodada pegando os melhores, ou você pega o menor preço. Quando você perde desse jeito, foi escolha exclusiva do decisor. Cara, pô, beleza. Na verdade, ele só pegou propostas para compor o bid. Pegou propostas para compor o bid. Aí você vai perguntar assim, pô, como que esses caras fazem para conseguir isso? Pega empresas que não têm direto a conselho. Que não tem direto a, exemplo, um condomínio não tem direito. Essas empresas, elas não apresentam nada para o conselho, para o presidente da associação, quando é um condomínio muito grande, que tem presidentes. Aí é um síndico terceirizado ou é um síndico próprio mesmo ali. Mas que ninguém mais vai saber daquilo. É só o síndico que decide e acabou. Eles não pegam empresas conhecidas, daquele síndico que ele possa, daquelas pessoas que elas possam ter conhecimento. Elas pegam empresa desconhecida. Exemplo, o cara me chama para concorrer. Eu não conheço ninguém de lá. Eu vou concorrer, meu preço pode ficar bom como for. Não tem nem a ver com questão da empresa ser boa ou ruim. O cara só me chamou porque eu não vou conseguir contestar, que é onde você chegar realmente na contestação. Como que eu vou contestar se a pessoa mais alta dentro daquilo que eu conheço é o síndico? Se ele colocar na gaveta sua proposta e fingir que não viu. E o que eles fazem? Isso acontece bastante. E outra coisa que eles fazem? Eu mandei minha proposta. O cara simplesmente, a do meu concorrente ele não manda para mim não, mas a minha ele manda para o meu concorrente. Ele fala pro cara, ó, se você cobrir é seu. Sim, sim. Se você cobrir é seu. Ah, o cara vai olhar lá. O cara vai olhar assim e falar, pô, meu tá 30 mil a mais. Se eu trocar cabo de 100% cobre por acobreado aqui, eu já vou reduzir 15. Se eu tirar de CAT 6 para CAT 5... Já vou reduzir mais uma paulada, já é metade do custo aqui já. E você começa a fazer. Se eu não colocar um galvanizado XPTO, colocar um eletrolítico aqui, já vou fazer tal isso. Se eu colocar aqui que é uma parte da infraestrutura do cliente, já vou reduzir. Cara, sabe o cara reduziu na proposta dele para chegar no meu valor? Nada. O que ele fez foi piorar a proposta dele para fazer. Mas para aquele cara que vai decidir, o negócio é fechar com aquele cara. E, felizmente, principalmente em condomínios, nós temos isso, mas muito, 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 muito. Dificilmente a gente vai diretamente para um condomínio, quando vai direto, assim, é chamado, é convidado, já vai sabendo que, cara, eu vou te falar, se eu fosse colocar na ponta do lápis mesmo assim, ó, vale a pena, é 1% de acerto. É 1% de acerto. É quando aquele cara, por exemplo, é um prédio antigo e o cara não aguenta mais aquela empresa porque acontece tudo aquilo que eu falei. Ele compra um sonho e o cara não vende nada para ele. Mas aí ele troca. Mas se não é o síndico também que já tem a outra empresa engatilhada, né? Engatilhada. Isso acontece muito, muito, infelizmente. Muito. O que eu faço para me blindar um pouco disso? Porque quem está me contratando é o síndico. Então, o síndico ele pode, em qualquer momento, me descontratar, mas ao mesmo tempo ele já tem o meu projeto ali. E aí o projeto pode ser mal feito porque contratou uma empresa ruim lá e tá com o meu nome. E eu não tenho mais o que fazer, porque eu não tenho mais vínculo com o condomínio. Eu evito de levar a empresa. Eu chego peço para o síndico uma reunião com o conselho, falo, olha, eu queria só primeira reunião com o conselho para me entender o que vocês querem. E aí eu já aproveito essa reunião e falo assim, alguém quer indicar alguma empresa? E daí, todos os conselheiros, cara, é incrível. Sempre vai ter 3, 4 empresas. E é umas empresas, muitas vezes, assim, muito ruins. Mas o fato de ter essa empresa que o conselheiro indicou já faz ter alguma visualização desse bid aí. E aí, os conselheiros, porque eles indicaram as empresas, eles vão prestar um pouco mais de atenção nisso. Porque se não tem o que fazer. E aí tem, por exemplo, o que eu posso me ferrar. Eu fiz o projeto, eu assinei, registrei no CREA, tudo mais. O síndico falou, beleza, acabou aqui o seu contrato, tá pago, não quero que você toque o bid. Não tem o que fazer. E aí, e isso já aconteceu, de parar o meu contrato no meio do bid. E aí chegar vou te usar como exemplo, embora você não chega e fala, Wagner, aqui ó, cara, a empresa aqui cobrou 5 mil, 500 mil.
e você tá 530. Põe aí 498 que eu fecho com você. E aí, a outra empresa fala, pô, mas que palhaçada é essa? Entendeu? Entendi. Então, a forma que eu tenho de me blindar é, além de falar com o síndico e documentar tudo, conversei com você, é síndico, conversei com você aqui. Cara, cheguei no escritório, mando e-mail. Prezado Jefferson, conforme conversamos, estou orçando com o Wagner, com o Ricardo e com o fulano de tal, empresa XPTO, que é a forma É desafiador, de cara. proteger. Pessoal, eu queria falar que a gente chegou no horário. Chegamos? Pô, a gente já passou 10 minutos. Aqui geralmente é 1 hora. Coisa boa. Se deixasse mais, aí tinha assunto para Então, mais uns 3 dias de podcast. a gente já começou. Eu conheço o Wagner, eu sei que ele gosta de falar também. Eu falei, a gente já começou, eu falei, cara, 1 hora vai ser difícil. 1 hora vai... Pra começar, e a gente nem começou, né? Ele tá na apresentação dele desde o começo, já viu? É verdade. Cara, verdade. Pra gente poder terminar aqui, né, reforçando um pouco, né, sobre o Wagner, deixa um recado final e também, depois você me passa seus contatos, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Claro. Para quem quiser conhecer o trabalho, Ultraseg, o trabalho do Wagner, eu acho que vale a pena. A gente vai deixar aqui na descrição os contatos dele, mas ele também vai passar aqui para vocês. Exato. Deixa o telefone para fazer chamada a cobrar também, né? Se for chamada a cobrar de cliente que vai fechar, não tem problema. Pode Eu ponho cobrar, esse, entendeu? eu ponho Vai esse estar custo previsto dentro no custo. Eu ponho esse custo dentro do projeto, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Bom, falar um pouquinho rápido da Ultraseg, né? Primeiro agradecer a vocês. Obrigado pelo convite, de verdade mesmo. É o primeiro podcast que eu participo falando de segurança. Eu já participei de outros, mas falando de outras coisas que eu gosto aí, né? A gente tem que falar um pouco de... Vou tentar marcar pra gente falar um pouco de administração, gestão financeira, que é uma praia que você curte também, essas né? coisas são coisas que Legal, realmente eu estudei bastante, eu gosto, né? Então, obrigado de verdade por vocês terem me convidado. Foi a primeira, que nem você falou, eu comecei na apresentação, até agora estou na apresentação, nós não conseguimos chegar no final onde realmente, mas acredito que tenha sido enriquecedor. Para quem está assistindo, para quem vai assistir, né? O recado que eu deixo procure contratar realmente a empresa, procure conhecer a empresa, né? Procure conhecer a empresa, procure conhecer a idoneidade de quem está te fornecendo os serviços. Veja se eles realmente conhecem os fornecedores, conhecem os fabricantes, porque a garantia não vem só da empresa que está prestando. A garantia de uma boa prestação de serviço, ela vai além só da empresa. Ela vai à empresa, ela tem os fornecedores, tem os distribuidores, tem os fabricantes, tem o conhecimento daquelas pessoas que estão te propondo, tem a vivência daquilo. Quando a gente fala de tecnologia, principalmente ligada à segurança, você pode ver que a gente sempre fala na palavra segurança. A tecnologia, ela faz parte, mas o principal é a segurança. Não é só contratar equipamento, contratar empresas. É contratar segurança. Quando você não chama uma pessoa para limpar a sua casa sem saber nada sobre ela. Você não põe uma pessoa dentro da sua casa sem saber nada sobre ela. Por que vai colocar uma empresa de segurança sem saber nada sobre ela só porque ela tem um bom preço ou simplesmente porque foi indicado por um síndico qualquer? Então, a Ultraseg, nós estamos há mais de 15 anos no mercado, fornecendo serviços de tecnologia para grandes empresas, para grandes condomínios, além de venda, locação. Nós fazemos prestação de serviço, também fazemos consultoria da parte de tecnologia no geral. Então, venha nos conhecer. Legal, cara. Né? Marcar para ir conhecer a Ultraseg. Nossa empresa hoje ela fica em São Caetano, mas nós atendemos aí o Sudeste como um todo. Já fomos fazer serviços no Nordeste também, mas o nosso foco principalmente é atender o Sudeste como um todo, né? Tem café lá? Lógico, bom quem ainda. quiser ir lá, Boa. manda mensagem, me chama, a gente marca uma visita juntos, vamos tomar um café com o Wagner. Beleza? Joia. Maravilha. Fechou, meu amigo? Fechou. Pô, hoje deu bastante assunto aí, polêmico, né? Polêmico. Eu também estava prestando atenção nisso. Beleza. Pessoal, obrigado por todos aí que acompanharam e até o próximo Codotalk. Valeu!